Saudações, amados irmãos e irmãs, paz e bem. A reflexão desta semana é sobre o uso de símbolos em prédios públicos. Por mais que esteja cada vez mais pacificado, ainda algumas pessoas se indagam se poderia utilizar. Eu vou procurar esclarecer um pouco no texto do blog A Palavra em Palavras, onde também é disponibilizado este vídeo. Há uma reflexão um pouco mais aprofundada, mas vamos tentar ajudar nessa reflexão. Amados, as primeiras instituições de beneficência no Brasil, antes mesmo que o Brasil fosse chamado de Brasil, foram colocadas pela Santa Igreja Católica, ou seja, nós cristãos fomos quem primeiro trouxemos instituições de seguridade social, instituições de beneficência, de modo que há um registro histórico da fundação das Santas Casas de Misericórdia no Brasil. Portanto, amados, por serem instituições cristãs, se utilizavam de símbolos cristãos e se utilizam, e não haveriam de deixar de se utilizar. Na época, havia uma união entre igreja e Estado, de modo que o Estado também se utilizava desses símbolos cristãos. Recentemente, já em vias de república, nas duas últimas constituições, a gente vê, vamos para a Constituição atual de 88, que é que se discute tanto. Há, de forma clara, que é um Estado laico, ou seja, não é um Estado clerical. Quando se diz Estado laico, é para dizer que não é um Estado profissional, como já foi antigamente, onde professava ser católico. Mas, ao mesmo tempo, não é um Estado pagão, totalmente, não é um Estado agnóstico, não é um Estado averso à fé. De modo que isso fica bem claro no preâmbulo da Constituição de 88, que diz: sob as bênçãos de Deus, promulgamos sob as bênçãos de Deus. Portanto, é um país de um povo que tem fé, que crê em Deus. Há pessoas que creem de diversas formas, mas de modo geral o brasileiro crê em Deus. A questão do uso de símbolos cristãos é uma questão, como já foi vista, de fundo histórico. Não é só uma questão de abraçar a fé, como muitos abraçam, mas para o Estado tem um valor significativo de respeito às raízes históricas e, de modo particular, uma reflexão sobre valores. Se você pegar um prédio de um tribunal de justiça, você vai ver muitas vezes estátuas de entidades da mitologia grega, entidades pagãs, como a deusa Têmis e sua filha Dike. A deusa Têmis é aquela que tem as vendas nos olhos, para dizer que a justiça é cega por questão de imparcialidade. Ela não vê os lados, mas julga na imparcialidade. E a filha dela é aquela que não tem a venda nos olhos, que é para buscar a justiça social. Então ela vê o menor, o mais fraco, e tenta cuidar. Essa é a concepção a respeito de utilizando símbolos pagãos. E é utilizado nos tribunais, e poucas pessoas contestam isso. O Cristo, ele é o justo crucificado, condenado injustamente. Quando você olha uma cruz como aquela que está ali na parede, num tribunal, é para lembrar, é necessário buscar
o julgamento justo. Daí, o juiz, ele deve olhar para o crucifixo e lembrar-se da ampla defesa, do contraditório. Jesus Cristo foi condenado sem ter advogado de defesa. Foi um julgamento sumário. Isso não cabe no direito atual. Ali, um justo foi condenado com a pior das penas, a pena mais humilhante e dolorosa que se tinha, que era a crucificação. A pessoa era despida de suas vestes e crucificado de forma dolorosa e humilhante, para que servisse de exemplo a não cometer novos crimes. Mas Jesus é justo, sempre foi, mas foi condenado a si mesmo. Portanto, amados, é injustiça, muito errado, é um cidadão portar uma cédula de identidade com sua foto e criticar que se utilizem imagens quando ele tem imagem dele em seu bolso. Injusto é chegar a um prédio público, achar interessante, não se incomodar em ter fotos de prefeito, de presidentes, de governadores, mas se incomodar em ter uma foto ou uma estátua de Cristo. Você sai em praças públicas e vê bustos de escritores, estátuas das mais diversas, e muitas vezes incomoda-se com estátuas que inspiram a realização da virtude por meio da fé. A fé não pode ser uma virtude incômoda. A fé deve ser vista como uma virtude que alimenta a esperança e o amor entre os povos. Fique, meus amados irmãos, com essa reflexão e aprofundem no texto que acompanha no blog A Palavra em Palavras, na tribuna. Paz e bem.